Aleluia, né? Em tudo dai graça. A palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças ao Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vem nos relatar em João 3,16. Aqui, ó, João 3,16. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, aqui, ó. O que está escrito aqui? Relata aqui de que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se você crê na palavra de Deus verdadeiramente, se você crê no Deus Criador do universo, se você crê verdadeiramente que Ele é Deus da sua vida e que Ele faz, você não pode ir para as redes sociais dizer que é profeta de Deus, trazendo morte, porque nós estaríamos caindo em contradição. Nesse pequeno versículo da Bíblia aqui, em João 3,16, diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele não faz nada para que nós venhamos ficar confundidos ou envergonhados mediante a palavra dele. Se está escrito aqui que Jesus é a própria vida, mas nós sabemos também que quando estava próximo à crucificação de Jesus Cristo, alguém perguntou para ele os sinais da volta dele, correto? E Jesus, ele respondeu quais seriam os sinais da volta dele. Todos os sinais estão escritos que haveria de acontecer, que antecederia a volta de Jesus. Tudo já está se cumprindo, de fato. Essa assolação, essa doença, o povo que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, estão culpando um Deus que se despiu da sua própria glória e veio e habitou entre nós e trouxe vida para nós. Se somos profetas de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus de verdade, então nós temos que trazer vida nesse momento que o assolador está assolando a terra. Temos que profetizar em nome de Jesus, mediante a todas essas adversidades e assolações terríveis que estão acontecendo. Se cremos de verdade na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, se tu és homem de Deus, mulher de Deus de verdade, não se deixa enganar pela sua mente, pelo seu coração, que enganoso é o coração do homem. Muitos têm profetizado o que vê, e eu tenho visto há tempos isso, pessoas indo para o altar da igreja, pregando o que sabe da vida do irmão, não buscando nada a respeito do que possa estar acontecendo na vida de um membro da igreja, que a igreja é de Deus, não é do homem, não é minha, não é de ninguém. Eles buscam conhecimento no homem, pergunta para o homem sobre a vida dos outros, e isso não é correto. O Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo, ele ministra no coração do homem que é reto diante dele. Ele mostra tudo. Então, nós não podemos ficar indagando as vidas das pessoas para depois subirmos no altar que dizemos que é de Deus para falar que é o Espírito Santo.
porque nós estamos mentindo. E a mentira não tem parte com Deus. Se somos servos de Deus, profetizamos vida. Se somos servos de Satanás, profetizamos a morte. Se acreditamos em Deus, temos que profetizar o que Deus ordenou que nós fizéssemos. Moisés, quando ele atravessou o deserto com o povo, foi por causa de Moisés que as pessoas levaram 40 anos para atravessar o deserto? Não foi por causa de Moisés. Moisés estava conduzindo aquele povo. Moisés era um homem falho diante de Deus. Moisés era um homem rebelde diante de Deus. Se ele fosse rebelde, ele já se negaria a atravessar com um povo que nem sequer eram obedientes a Deus. E, no entanto, ele obedeceu a Deus e ele foi. Ele atravessou o deserto com aquele povo que murmurava e reclamava, e ele sempre vinha com a solução, porque ele acreditava em Deus. Teve um momento que ele se irou, ele ao invés dele tocar na pedra para que ela saísse água, ele bateu naquela pedra com muita força. E nós, os seres humanos, temos que analisar a nossa vida. Nós não devemos crer no que as pessoas estão indo para as redes sociais, porque a palavra de Deus também fala dos últimos dias. Muitos falsos profetas surgiriam em nome de Jesus, dizendo que eram servos do Senhor, ou dizendo até que era o próprio Jesus Cristo falando para as pessoas. Só que não, nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque o ser humano é como herdeiros das promessas de Deus. Nós, seres humanos, para nós herdarmos de Deus e não sermos enganados pelos falsos profetas, tem uma coisa que nós precisamos fazer, porque aí o Espírito Santo vai passar a habitar em você e você vai entender o que realmente Deus tem para a tua vida, qual é o significado da vida através da palavra. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você nunca se achegará a Deus sem antes você se arrepender das coisas que você tem feito. Você tem que nascer de novo. Você necessita nascer de novo. Como é nascer de novo? Nascer de novo é daí de onde você está. Você levantar a sua mão e dizer assim: eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu aqui do outro lado, que já fiz isso, e eu não sou pastora, não sou profeta, mas eu creio no poder da palavra de Deus. Porque o que aconteceu comigo, eu não sou melhor do que vocês que estão aí. Eu sou como vocês. O que o Senhor fez na minha vida, Ele é Senhor para fazer na sua vida também. Só que você precisa entender que há necessidade em nascer de novo. O nascer de novo é renunciar às coisas do mundo e obedecer os mandamentos de Deus. Se és jovem, se és casado, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e cuidará da sua esposa com zelo da tua família. Não vai adulterar com outra mulher, mas vai ser um esposo leal, um esposo que vai cuidar da sua esposa. E o filho vai ser obediente aos vossos pais em amor. Quando você nasce de novo, quando você entende o que é confessar Jesus, aceitar Jesus e confessar quer dizer a mesma coisa. Quando você entende o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a entender que tipo de ser humano você deve ser. E automaticamente o Espírito Santo, ele começa a ministrar no seu coração como você deve agir.
Porque o Espírito Santo, quando Jesus voltou para o Pai, ele mesmo disse: eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar. E quando eu voltar, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. E enviarei o Espírito Santo, o Consolador amado. E ele já enviou o Espírito Santo, o Consolador amado, mas não foi em vão que o Espírito Santo foi enviado a nós. Foi para transformar a nossa vida, para que houvesse salvação em mim, em você, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no mundo todo, até os confins do mundo, porque Deus, ele está acima de tudo e de todos. E ele é o Todo-Poderoso. E ele pode fazer isso. Então, não foi em vão que Jesus padeceu aquelas coisas terríveis na cruz do Calvário, morreu, né? Ali sofreu aquelas coisas todas terríveis. Foi por causa de você, foi por causa de mim, foi por causa de todos nós, porque o Deus Todo-Poderoso amou o mundo. E o amor de Deus, ele não é em vão, ele não é mentiroso, depende de nós. Porque Deus, ele não nos obriga a nada, mas é a intenção de Deus, quando ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, foi que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e nos achegássemos a Jesus Cristo, que é o caminho que nos conduz até a Deus. Deus quer salvar a humanidade. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Ele te ama. Ele não ama tudo que tem acontecido. Deus esperava que o ser humano, através do ato de Jesus, se arrependesse e não ficasse preso a nada, não ficasse preso nas suas inconcupiscências, nos seus pecados, nos seus deleites. É tudo que a gente tem visto hoje. As pessoas ficarem presas nas coisas. A palavra de Deus diz: nós não temos que juntar tesouros na terra, aonde as traças e as ferrugens consomem, aonde os ladrão minam e rouba, mas juntai tesouro no céu. Esse tesouro no céu são os maiores bens que o ser humano pode possuir, porque sendo cristão ou não, sendo crente ou não, entendendo ou não o que eu estou dizendo, o que Deus quer para a tua vida, todos vão voltar ao pó para se cumprir o ciclo da vida, que é as Escrituras Sagradas está dizendo isso também. Mas Deus não quer que nenhuma alma se perca. Olha que amor, olha que coisa linda e tremenda. Tu darias, mãe, tu darias, pai, o teu filho para salvar alguém? Eu daria os meus filhos, os meus netos, alguém para morrer por mim ou para morrer por alguém, pagar um alto preço, como Deus, ele se despiu da sua glória. Ele deu o seu único filho, ele deu a própria vida para nos salvar. Ele deu. Mas há uma coisa que nós devemos fazer: nascer de novo. Mas nascer de novo nos nossos gestos e atitudes. Temos que nos arrepender de todas as coisas que nós temos feito, que é contra nós mesmos, prejudicando a nós mesmos e desagradando ao Criador que nos criou. Ele nos fez criatura dele. E através de Jesus Cristo, confessando Jesus, por isso que a palavra de Deus nos relata que nós temos que nascer de novo. Para que nós de criatura nós passamos de criatura a filhos de Deus. O mundo inteiro fala que é filho de Deus. É filho de Deus, mas desobedece ao Pai. Se Deus é seu Pai, por que você tem desobedecido ao Pai? É o que eu quero dizer também. Mediante a palavra de Deus, como que eu posso dizer?
diante de toda essa situação que o mundo está passando, essa assolação no mundo inteiro. Existe uma pessoa que ele criou o vírus em laboratório. Se foi o homem, como que eu posso dizer que é Deus? Como que eu posso dizer que é Deus que está fazendo isso? A gente está culpando o nosso Pai, que é tão longânimo e misericordioso em amor, que deu a própria vida para nos salvar. Aí a gente também está errando com Deus, está pecando contra Deus, e não devemos fazer isso. Se nós somos profetas de Deus, nós temos que profetizar diferente, que Jesus é vida e é vida com abundância. O poder da palavra de Deus vai se manifestar na cidade onde eu moro. A palavra de Deus, o poder de Deus vai se manifestar até os confins do mundo. Porque Deus, ele é Deus de poder. Ele tem poder. Ele pode fazer e ele fará. Mas Deus, ele está sentado no trono dele de glória, com certeza. E ele tem observado, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele se assenta no trono de glória dele, lá no céu, aleluia. E diante dele, ao redor deles, estão os anjos, dizendo ao tempo todo que ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esse santo, santo Senhor dos exércitos, ele ainda tem poder hoje para que haja vida, para que mortos sejam ressuscitados, para que vidas sejam transformadas, para que haja mudança de mente e de comportamento, para que haja esperança, para que haja um novo amanhã. É desse Deus que eu vim aqui agora falar para você. Não vim te pedir like, não quero reconhecimento de homens, não quero reconhecimento, mas eu vim aqui para dizer, mais uma vez eu vou repetir, há necessidade de se arrepender dos seus maus caminhos e se lançarem a Jesus. A palavra de Deus diz, o Senhor diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O Senhor não lança fora da presença dele homens e mulheres só porque são pecador.